santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Pai. 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 Tu és santo. Aleluia. Deus seja louvado. Saúde do nome de Jesus. E agradeço nosso Pai Deus que nos deu mais esse dia de hoje, dia 22 do mês de outubro de 2023. Deus abriu uma outra vez. Deus te deu mais um dia da vida, amém? Há muitas pessoas já que não podem nem levantar. Há muitas pessoas que não conseguem nem falar. Há muitas pessoas que estão numa situação grave. Eu tenho minha tia, até duas, estão numa situação grave agora. São duas mulheres, tias, todos estão em coma, um está em coma, não podem nem falar quase 3 dias. Então, outro também está assim mal, todos estão no hospital. Mas nós ainda temos tempo, amém? Eles também tiveram tempo de falar, de andar, de cantar, de louvar o Senhor. O tempo dele agora acabou. Não estou dizendo que no fim, mas está quase. Porque a qualquer momento pode aparecer uma notícia. Uma pessoa que está em coma, de idade de 80 a quase 90 anos, essa não tem esperança, é pouca esperança. Então, vamos aproveitar. Amém? Vamos ler o livro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 até 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 até 8. A visão de Isaías é o seu chamamento. No ano da morte de rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases de limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade fora tirada e perdoado teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me.
Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos ler segundo Crônica. Segundo Crônica, Goma, é caminho. Segundo Crônica, capítulo 26. Capítulo 26. Aí mesmo. Olha lá. Minhas páginas lá está. Segundo Crônica, capítulo 26. Versículo. Posso até ler muito. 16. Vou ler em nome de Jesus Cristo, segundo Crônico 26, 16. Mas, havendo-se fortificado, exaltou seu coração para sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após dele com 80 sacerdotes do Senhor, homem de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se, ele pôs contra o sacerdote a lepra saiu da testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, esse que estava leproso da testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu presa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por seu leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jetão, seu filho, tinha o seu cargo a casa de rei, julgando o povo de Israel. Deus nos ajuda muito. Amém. Eu tenho como tema aqui o chamamento de Isaías. A visão de Isaías, o seu chamamento, vê também assim na minha Bíblia. Mas qual é a lição que eu posso tirar? Você também deve tirar desse chamamento. A visão, o chamamento de Isaías, mas qual é a lição que você tira? A palavra de Deus é como espelho. Quando você pega espelho, olha o espelho, olha a cara de quem? Quando você pega o espelho, olha a cara de quem? Sim, você sozinho. Então, é assim a palavra de Deus. Nós, quando também estamos a ouvir a palavra, esse é o espelho que está a picar em si, para você olhar onde você está, como que você se comporta. Amém? Não levar essa palavra como história, não. Essa é sua palavra dia de hoje. A palavra de Deus pode te salvar, pode te tirar um sítio para te colocar outro sítio. A palavra de Deus pode te mudar. A palavra de Deus pode te dar a vida. A palavra de Deus pode causar sucesso na sua vida, se você obedecer. Aqui lemos muitas coisas.
Há muitas coisas acerca de Isaías, não posso falar muito, não vou falar muito dessas coisas. Há muita coisa, muita riqueza. É um livro grande, bonito, que está cheio de muitas coisas, a rica coisa. Dividido em muitas partes, mas dividido muito grande. Grande partes, duas grandes partes. Primeiro capítulo até 39. Depois vai 40 até 66. São quase o livro da Bíblia, não é? A Bíblia não tem 66 livros. Então, quando lê lá, encontra uma história que fala acerca do povo, juízo, muitas coisas, mas quando vai também lá no fim, vai ver as promessas de Deus. Mas no Isaías, muito também, encontramos muita história. É o maior livro que fala muito da citação do Novo Testamento do que outro livro do Antigo Testamento. É um livro também que Jesus Cristo sozinho tocou muito mais do que outro livro do Novo Testamento, da Bíblia. Então, é um livro muito interessante. Podemos dizer que na Isaías encontra-se Antigo e Novo Testamento dentro. Mas não é caso da nossa aula dia de hoje. Hoje queremos falar acerca do chamamento e a visão. Aqui encontramos duas coisas. Quando lemos aqui versículo 1, no ano da morte de Uzias. Uzias era o rei de Judá. Amém, né? Estamos juntos. Sabemos que naquele momento Israel estava dividido, não é? No norte havia Israel, depois no sul havia o quê? O quê? O rei, esse é Judá. Amém. Estou a complicar muito? Estou a complicar? Então, esse era rei de Judá, esse. E começou a ser reinado muito jovem. Muito jovem. 15 anos, pequeno, 16, 15. Essa idade assim, adolescente. Até a sua velhice, sua morte. Reinou 52 anos. Foi um dos grandes reis que reinou muito tempo. Mas ele fez boas coisas que agradou a Deus. Fez muitas coisas bonitas. Amém? Eu estou a fazer um resumo de resumo. Mas no fim, falhou. Ele muito chocolicou. Bem o fim do que o início. Há muitas pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Ele, no fim, vai queimar o que? Excesso. Aqui que lemos aqui no segundo Crônico. Era trabalho dele. Não era trabalho dele. Era trabalho de sacerdotes. O de pastor agora. Era trabalho dos pastores, o de sacerdotes. Mas ele foi queimar isso. Mas deixou tudo, o reino, tudo que podia fazer, foi fazer o trabalho que não era dele. Deus nos ajuda muito. Não parece uma coisa assim, não? Queimar incenso. Ok, cada um pode queimar incenso, pode não sei o quê. Esse quando é Santa Ceia, cada um pode ler. Então, está escrito no Mateus capítulo 26, versículo 26, quando comia, Jesus pegou o pão, está escrito no Corinto, tudo está na cabeça aí. Porque eu sou um pastor e pode ler isso aqui. Porque eu não posso ler isso aqui. Deus nos ajuda muito. Ele tocou o sítio onde não podia tocar. No nosso ministério, cada pessoa tem lugar dele. Nós estamos a procurar qual é a lição dessa visão? Visão e chamamento. Cada pessoa tem tarefa dele. Amém? Não procura saber por que por que fulano sou. Não. Faz a sua parte. Uzia tinha um reino. Deve haver um reino. A governar todo lado, fazia, comia o que queria, fazia. Mas por quê? Foi procurar queimar excesso.
Aqui é uma grande lição, não vamos entrar aí. Mas isso é para nos ensinar. Não se mexer nas coisas que Deus não deu. Não se meter onde não foi colocado. Amém? Amém? Deus te deu o que você tem agora, você. Cuidado de tocar outras coisas diferentes. Jovem, amém? Cuidado de tocar no pecado. Tocar. Você pode te criar a maldição toda a sua vida. Porque tocou uma coisa má. Aquele jovem que vai adulterar com as pessoas e não sabe que são demônios. E depois leva a maldição de toda a sua vida. Porque pensava que era uma mulher bonita, uma menina bonita, e quando não era, era um demônio. Ou aquele tinha pacto com o diabo. E levou aquela maldição. Por causa de o quê? Das coisas vãs. Nós devemos saber a nossa posição. Mesmo na igreja é assim, não é? Cada pessoa tem lugar dele. Não procura sentar naquela cadeira. Não é sua. Amém? Né? Mas aquela cadeira tem o quê? Tem o quê aquela cadeira? Tem alguma coisa? Essa cadeira onde está sentado, tem o quê? Se fosse eu sentar lá onde está o pastor Livingstone, seria bem. Se fosse eu a contar aquele dinheiro da igreja, todo dia a contar, seria bom. Contar para fazer o que? Para roubar. Quando já começa a contar, esse vai querer meter no bolso. Porque aquele que conta também não leva na sua casa. Amém? Onde você está? Agradeça isso. Mesmo lá no serviço, o que você tem? Pouco, muito, agradeça a Deus. Não cobiça vizinho. Não cobiça aquele. Está a trazer caminhão a descer produto, mercadoria. Não, deixa. Leva aquele que você tem. Amém? Deus que deu aquele, Ele também pode te dar. Mas também, Deus te deu o que você tem. Não é pouco. Então, o que aconteceu com Uzias? Azarias, o sumo sacerdote, encontrou o rei. Você está fazendo o que, papai, aqui? Você está a deixar o reino aí para só fazer nosso trabalho. Ele, o rei, esse sacerdote, eu sou rei. Como já ouvimos alguém dizer que por que Deus que fala com o profeta não pode falar comigo, presidente da república? Nunca ouviu uma pessoa falar assim? Nunca ouviram? Por que Deus que fala com aqueles não fala comigo? Sumo sacerdote lhe diz, você não fez bem. Esse não é seu trabalho. Você te criou problemas. Logo, lepras e mibembe começou a sair sobre o rei Azarias. Como já tinha lepra, não podia ficar no meio do povo. Apressar de puxar lixo aonde? Fora. O reino ficou lá. A Bíblia diz até a sua morte. Morreu com a lepra. Por quê? Só mexeu uma coisa no tempo, uma coisa só? Só excesso, só? Queimar só excesso. Parece brincadeira, não é? Nós costumamos fazer as coisas pequeninas, parece brincadeira, não é brincadeira. Deus não brinca. Deus tem coisa dele em ordem, assim. Se você sai do caminho dele, você leva a maldição. Esse rei morreu assim. Depois a Bíblia diz que, nesse momento, tempo, quando morreu esse rei Uzias, é que Isaías teve também o que? A visão. Amém? Não vamos alongar muito, porque vamos tentar resumir.
Talvez outro dia, não sei. E aí que ele teve uma visão. Deus revelou, como aconteceu com João, no capítulo 4 de Apocalipse, como aconteceu também com Ezequiel. Ele também, Deus revelou. Viu as coisas que nunca viu. Amém? Amém? Viu coisa que nunca viu. E cantava santo, santo. Não vamos tocar todos, porque nosso tempo não nos permite. Eu quero chegar no meu objetivo. Ele, quando viu, realmente viu que era muitíssimo sujo. Ele se olhou e muito sujo. Via aqueles anjos como adorava a Deus. É claro que ele não via a Deus, ele disse que viu a Deus. Deus disse, não é isso, que ninguém podia ver e viver, não é isso? Ele via a glória. Era a glória de Deus que enchia o lugar. E os anjos se inclinavam, adoravam. Santo, santo. Amém? Imagina os anjos adoram. Nós não adoramos. Nós não adoramos, não é isso? Nós sempre cantávamos até. Eles adoravam. Santo. Uera. Com aquele coração, com humildade. Aqui é a pessoa que termina uma semana sem ajoelhar diante de Deus. Estou a mentir? Sem ajoelhar aqui. Está focando. E uma semana termina aqui. Está cheio aqui. Sem adorar, sem inclinar. Só adorar é, tu és santo, Pai. Tu és santo, tu és santo. Boca só. Mas adorar não é isso. É profundo. É coração. É buscar a grandeza de Deus. Você te reconhecer como não é nada, como é matope. Como é matope. É por isso que a pessoa que adora mesmo até dorme, até cai. Porque Deus é santo. Aleluia. Ele é santo. Quando viu isso, ele disse, ai. Que não deu o quê? Onivar. Ai a mim. Ai. Porque eu vi essas coisas de Deus. Agora vou morrer e não vou existir. Deus nos ajuda muito. Ai, por quê? Eu vi a glória, vi a Deus e não vou viver mais. Não vou viver. Minha vida está parada aqui mesmo. Esse estava dentro. Reconheceu a sua sujidade. Ele lembrou como morreu o rei Uzias. Porque Uzias chegou a um sítio onde não podia chegar. Ele também viu as coisas que não podia ver. Com osso e carne. Ele disse, agora vou morrer também. Uzias morreu, eu também vou morrer também. Mas o coração dele não é de Uzias. Uzias, quando saiu aí, saiu muito triste. Por que me está me ligando a fazer isso aí? Saiu zangado. Mas ele, Isaías, era o coração de arrependimento. Eu tenho lábio e por sujo. E onde vive? Onde morreu Uzias? Porque ele estava numa visão. Vivo com as pessoas de lábio e por sujo. Agora não vou sair aqui. Eu, Isaías, agora vou morrer. Deus nos ajuda muito. Amém? Quando nós aproximamos de Deus, se queremos sair vivo, devemos morrer de carne. Aceitar carne é morrer. Aleluia. Se aceitarmos a carne é morrer, assim vamos viver. Mas se aceitarmos viver com carne diante de Deus, como foi o rei Uzias, sai morte. São diferentes. Se quer sair vivo, frente de Deus, morre de carne. Aceita tudo morrer.
você vai sair vivo. Mas se quer entrar vivo, significa o quê? Com seus pecados, servir a Deus, fazer tudo, com seus pecados muito sujos, você vai morrer espiritualmente e no fim, volta a entrar. Esse aceitou, é um serafim, um anjo chegou e tocou o quê? Excesso sua boca. Amém. O fogo. Esse fogo não queimou lábio, não é? Porque o fogo, o trabalho dele era de purificar, era de lavar, de tirar aquele sujidade, aqueles pecados. Mas uma coisa que me admira, porque a Bíblia não fala, Ezequias e Jeremias, quando foi chamado, Deus lhe disse assim, eu te escolhi quando ainda estava na barriga da sua mãe. Sabe, Ezequiel recebeu uma revelação como Isaías. Esse começou o primeiro capítulo, o segundo capítulo a falar como foram chamados Jeremias e Isaías. Mas esse aqui começa a profetizar. Chega no capítulo 6, aí encontramos a chamada. Há uma pergunta, então, como é que ele estava a profetizar? Sim, é possível. Algum escritor disse que ele profetizava. Ele começou aí, depois escreveu o livro de outra maneira. Mas aqui podemos apanhar, eu apanhei outra lição. Uma pessoa pode fazer um ministério muito bem, mas receber depois a confirmação depois. É possível. Amém? Temos grandes evangelistas que pregam, mas não são evangelistas. Há pessoas que fazem trabalho de pastor, mas não são pastor. Mas depois fica consagrado. Aqui quando o anjo tocou, queimou aquele pecado. Queimou, purificou. Porque fogo, o trabalho é purificar, é lavar, é tirar tudo que é de palha. Podemos falar muito isso, é uma lição muito longa, não vamos entrar lá. Não é só isso, mas aquele fogo é uma unção que podemos comparar com o Espírito Santo. Ele lhe capacitou, lhe purificou, ele deu mais força. Aí Isaías, uma pessoa que estava para morrer, foi purificado. Depois da purificação, encheu o poder de Deus. Aí sentiu, agora sim. Aí Deus pergunta então. O anjo vem, aí Deus pergunta. Que enviarei? Que enviarei? Amém. Depois de ser purificado, depois de ser preparado, cheio de poder, Deus então pergunta. Isaías disse, eu estou aqui, me envie agora vou. Nós devemos ter essa lição. Para servir a Deus, precisamos da purificação. Não podemos servir a Deus quando estamos impuros, com lábio impuro, com sujidade, com pecado, não. Mas Deus, como é santo, precisa que a gente se purifica antes. Depois de receber a unção, a purificação, a unção. Depois de você ir servir. Amém. Não pode ir servir a Deus sem se purificar. Todo servo deve se purificar. Todo servo de Deus deve se purificar. E receber a unção de Deus. Antes de fazer o quê? A obra de Deus. A obra de Deus não é sabedoria. Não é ler muito. Não é estudar muito. Não é nada. Aquilo ajuda. Mas o que é importante é a santidade, purificação e a unção do Espírito Santo. Ele disse, eu estou aqui, me envie. Deus disse assim, Isaías, você vai, mas aquelas pessoas não vão te ouvir. Amém? São as pessoas duras, não vão te ouvir. Esse aconteceu, porque quando lemos até o versículo
capítulo 39, quando termina aquela parte, o povo de Israel foi lá levado com Babilônia. A palavra que profetizou Isaías, não obedeceram, porque no Israel havia idolatria, havia muitas coisas. Mas o que também temos como lição aqui? Quando ele fala, ai a mim, ai, amém? Quando alguém aproxima Deus, Deus faz o quê? Revela tudo, suas coisas. Estamos juntos? Estamos juntos? Quando as pessoas gostam de orar, não mente, não mente. Se ora, eu vou dizer, se não ora, deixa. Se mentir, você vai ser como Uzia. Eu não quero haver Uzia aqui, não quero Isaías aqui na igreja, amém? Ele, quando aproximou a Deus, Deus revelou-se a Isaías, depois de descobrir que era sujo. Quando você aproxima a santidade de Deus, é como a luz. De maneira que estou muito longe da luz, minha roupa fica sempre... Eu acho que minha roupa está bonita, não é? Não é? Não vejo nada de novo. Mas quando aproxima a luz... Tem caneta aqui? Tem não sei o quê? Porque tu aproximar a luz. De maneira que nós aproximamos a Deus, Ele revela a nossa fraqueza. Aqui em Isaías, capítulo 5, encontramos os 5 ais. 5 ai. Ai, que não é o quê? Ai. Unibara. Ai a vocês. Ai. São 6 ai, falou com o povo de Israel. Estamos juntos? Mas ele não se falou pedindo. Amém, pastor, evangelista. Costumamos dizer, ai você, cuidado, você. Mas nós aqui, como que é? Então, foi assim mesmo Isaías. Mas quando ele aproximou Deus, ele não disse ai a vocês, ai. Entende isso aí? Ele não falou dos outros, falou dele sozinho. Deus descobriu, agora você já sabe que você é fraco. Como você sabe é fraco, então vou te purificar. Eu vou te dar a força. Quando nós descobrimos a nossa fraqueza, Deus nos nos purifica e nos dá a força. Amém. Deus nos chama. Ele disse aí, então quem enviarei? Eu enviarei a quem? Deus mesmo hoje está a procurar as pessoas. Quem enviar? Quem? Deus enviou jovem. Esse também, quando começou o ministério, era jovem. Era jovem, 16 anos. Sabemos de Timóteo, eram as crianças, jovem também. Sabemos de Samuel, chamado criança, jovens. E outras pessoas chamadas como velho, Abraão, e o mata Moisés. Nós também jovens, Deus está a perguntar, quem enviarei? Quem enviarei do jovem de Chopale? Se eu preciso de enviar jovens, vai dizer não, evangelizar aqui em Maputo é difícil. Mas Deus também diz a Isaías, você vai evangelizar, mas não vou aceitar. São as pessoas duras. Mesmo agora é a mesma coisa. Mas sempre Deus quer alguém para enviar. Ele enviou jovens, papá, mamãe, enviou tudo. Mas Chopale a pergunta, quem enviarei? No meio dos pastores, no meio de evangelistas, diácono, toda a igreja, eu que enviarei, porque ninguém quer ir.
Vamos terminar Isaías 1:18. Isaías 1:18. Vinde, pois, arrazoemos, diz ao Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, ele se tornará branco como neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornará como a lã. 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor desta terra, mas se recusardes e foste rebelde, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor disse. Amém. Deus chama as pessoas, chamava o povo de Israel que vivia na idolatria, que vivia no pecado. Povo, venha, eu quero falar convosco. Essa mensagem também está conosco aqui na igreja de Chopin. Vinde, vamos conversar. Deus deseja as pessoas que querem aproximar. Vamos conversar. O que está acontecendo? Eu quero te ouvir. Quero ouvir o que você necessita. Vamos conversar. Sai do pecado. Sai da maldade. Vamos conversar. Ele disse uma coisa importante. Se quiser me ouvir, se você me ouvir e mudar, comerá frutos ou herderá a terra. Mas se não me ouvir, esse povo não ouviu a Deus. Esse povo de Israel foi desobediente. E no fim, muitos morreram. Mas aqui, Deus também chama cada pessoa. Cada pessoa. Eu quero falar contigo. Vamos conversar. Porque o objetivo, ele quer enviar. Falamos de chamada de visão e chamamento de Isaías. Deus quer chamar, quer usar pessoas. Mas primeiro ele chama para transformação, para sair da maldade. Há muitas coisas que as pessoas seguem. Há um comportamento que muitas pessoas vivem, mas que leva no inferno. O povo de Israel, o povo de Judá, ouviram o que pregava Isaías, mas não ouviram e morreram. Deus não tem pena. Aquele que não ouve, passa. Ele é Deus. Mas a minha mensagem de hoje, Deus também pergunta a alguém para enviar, que está pronto para ser enviado. Mas primeiro disse, venha, vamos sentar. Porque eu te conheço. Deus te conhece teu coração bem. Não trabalha como esse rei Uzias, que foi fazer as coisas e morreu da lepra. Há muitas pessoas que morrem de lepra espiritual, porque estão a fazer para fazer só, mas o coração está longe. Que Deus os abençoe e procure aproximar de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Procura Deus, Senhor. Busca o Senhor. Sai do pecado. Sirva bem. Sirva a Deus na santidade. Não é no pecado. E Deus procura alguém para usar, mas uma pessoa purificada. Amém. Queremos orar.